Olá, meu irmão, olá, minha irmã em Cristo Jesus. Espero que esteja tudo bem com você. E se não tiver, se tiver algo fora do lugar, rogo a Deus que Ele lhe abençoe e lhe dê sabedoria para sair dessa. Primeira coisa é, não se esquece de se inscrever, não esquece de dar um like, porque é muito importante para que tudo isso que a gente vem estudando aqui, conversando, dialogando, chegue para mais pessoas, tá? Antes da gente começar com a segunda aula, tá? Já tivemos a primeira, vamos agora para a segunda. Antes de começar a segunda aula, eu quero dizer que esses vídeos que eu estou gravando de uma forma direta, como se fosse uma aula mesmo, tá? E terá um mínimo de edição ou quase nenhuma edição. Quero fazer algo assim muito direto, objetivo, que seja verdadeiramente um diálogo entre irmãos em Cristo, tá? Bom, como prometido, na primeira aula, que nós nessa segunda aula iríamos conversar sobre a diferença, né, entre a antiga e a nova aliança, Antigo Testamento e Novo Testamento. Vou ser bem objetivo e direto aqui para a gente não perder tempo, tá? Bom, na nova aliança, o que mudou para você com a vida de Cristo? Quando você está lendo a Bíblia ali, que você termina ali em Malaquias, que vai para Mateus, você vê uma página em branco, tá? Vê outra página lá, Novo Testamento. Entra em Mateus. O que isso significa para você? É o que? É algo aleatório? A Bíblia é uma coisa só? Enfim, eu vou ser muito didático nessa situação aqui, e o que eu peço a Deus é sabedoria para estar colocando tudo da forma mais simples e mais objetiva possível, para que você tenha um bom entendimento. Vamos lá. Vou ser bem direto, tá? Sem arrodeios. Muitos cristãos, muitas pessoas que creem em Cristo de verdade, com o coração limpo, ainda vivem como se Jesus não tivesse vindo. Eles tentam agradar a Deus com sacrifícios e regras. Mas a verdade é que Jesus já fez tudo isso por mim e por você. E a gente vai entender isso agora. O porquê disso. Bom, para mim colocar esse estudo aqui para vocês, e eu peço sabedoria a Deus para que Deus também venha dar entendimento a cada um de vocês, porque assim, só Deus sabe em que situação você está hoje, né? Se você é um novo convertido, se você está frequentando a igreja, se não está. Então, gente, o que eu estiver colocando aqui de coração aberto para você, se for algo que vá de encontro, que não esteja de acordo com aquilo que você escutou de alguém na igreja, eu peço a você que ore a Deus. Ore a Deus. Para que Deus lhe dê entendimento. Que você reflita, abra sua mente e diga: bom, eu estou vendo isso na igreja, mas por que o irmão Maxwell falou isso? Então assim, ore a Deus. Tá? Não quero que você acredite em mim. Eu quero que você acredite na palavra. Porque Cristo, Deus deixou as coisas muito claras na Bíblia. Infelizmente as pessoas distorcem muita coisa. Coisa que você vê ali, ó. Veja bem. Tem coisa que você vê na Bíblia que diz assim, ó. 1 mais 1 é 2. Eita, tá dizendo isso na Bíblia. 1 mais 1 é 2. Tá dizendo isso na Bíblia. Mas tem gente que pega esse 1 mais 1 e faz um arrodeio danado para dizer que não é 2 não, é 2,5. É aí onde tá o problema. Então eu tô dizendo isso para você para dizer que você se prepare, tá? Para o que vem por aí, mas eu vou ser bem verdadeiro e seja feita a vontade de Deus e não a minha, tá bom? Então assim, quando eu coloco que tem muitas pessoas que creem em Deus, mas ainda vivem como se ele não tivesse vindo, é porque assim, quando a pessoa está vivendo o Velho Testamento, vivendo, o que eu digo é pegando as coisas do Antigo Testamento e colocando em prática. Gente, muita coisa que vem do Antigo Testamento é uma sombra das coisas que iriam acontecer, ou seja, das coisas que viriam através de Cristo. A gente vai estudar, a gente tem muita coisa para estudar e você vai entender isso. Eu rogo a Deus pela oportunidade que Ele está me dando de compartilhar isso com vocês. E dizer o seguinte: quando a gente vive algo que está no velho, a gente deixa de viver algo que está no novo. Então, ou seja, são duas coisas distintas. A gente acaba vivendo algo que Deus, que Cristo está colocando para a gente viver, mas a gente não quer viver. Então assim, sendo bem direto. Ponto 1.
as leis que tinham no Antigo Testamento, revelou o pecado da humanidade naquela época, naquele contexto. Mas Cristo trouxe a graça para todos nós. Ele revelou aquilo que estava no Velho Testamento, o porquê daquilo tudo, e ele revelou a graça, ele revelou o porquê daquilo tudo para a gente, e nos deu, a partir desse Novo Testamento, uma nova forma de viver em Cristo, em Deus. A nova aliança significa que você não precisa mais ser perfeito para se aproximar de Deus. Como assim, Marcos? Ser perfeito para se aproximar de Deus gente. Porque não sei em que situação você está hoje, mas no Antigo Testamento tem muitas leis, muitas regras. Eu acho que você já ouviu falar, se não ouviu, vai ouvir falar agora. Tem passagem na Bíblia que diz que não se pode comer porco, carne de porco, né? Que não se pode fazer uma tal situação com frango, com a galinha, né? Que a gente vai ter tempo para estudar sobre isso. Ou seja, tem muitas regras no Antigo Testamento que foram feitas para revelar o pecado do ser humano. Isso tem tudo na Bíblia, no Novo Testamento. E a gente vai entender isso mais à frente. Mas o que eu quero dizer é, se tem algo velho que a gente está vivendo, mas chegou algo novo para a gente viver, então a gente tem que seguir o quê? A gente tem que seguir o quê? O novo. Né? A nova aliança em Cristo. Vamos adiante, para a gente compreender. Eu vou deixar uma palavra aqui, em Efésios, no capítulo 2, versículo 8 e 9. Muito conhecida essa passagem. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, ou de nós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, para você obter a graça, não é pela sua obra, não é pelas coisas que você faz. Não, porque Cristo já aniquilou o pecado por nós. Então essa graça vem de Cristo, vem por meio da fé em Cristo Jesus. A diferença, ponto 2, a diferença entre o Antigo e o Novo Testamento é que o Antigo Testamento prepara, a nova aliança realiza. Ou seja, o Antigo Testamento está preparando algo, e o Novo Testamento, a nova aliança, veio para realizar algo. Olha só que versículo. Em Hebreus, no capítulo 9, versículo 15. E por isso é mediador. Se você for ver na Bíblia, nessa passagem, mediador está com um M maiúsculo. Sempre que a palavra está com um nome com a letra maiúscula, começando com letra maiúscula, é porque é dado a uma pessoa, um nome de uma pessoa, a um ser próprio. É um nome próprio. Então, mediador de uma nova aliança. Aqui está falando de Cristo. Então, por isso, né, Hebreus capítulo 9, versículo 15, e por isso é mediador de uma nova aliança, para que, intervindo a morte, para a remissão dos transgressores, ou seja, dos pecadores, que havia debaixo da primeira aliança, da antiga aliança, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Ponto 3. A nova aliança dá a você acesso direto a Deus. Entenda. A nova aliança lhe dá acesso direto a Deus, através de Cristo. Você não precisa de ninguém. No Antigo Testamento necessitava de um profeta, de uma pessoa de Deus ali, para pegar a sua mensagem de Deus e levar para o povo. Ou, para se chegar a Deus, precisava alguém se chegar pronto. O exemplo de Moisés, um exemplo claro, que a gente vai ver também mais à frente, em outros estudos. As pessoas, quando queriam conversar com Deus ou se chegar a Deus, precisavam chegar até Moisés. Moisés pegava a situação, levava a Deus, e Deus dava a resposta, Moisés pegava a resposta e dava ao povo. Ou seja, Moisés era um intermediador, um mediador entre o povo. Hoje em dia não. Tá? Então assim, Jesus é tudo o que a gente precisa. Tudo. A gente não escuta muito, né, na igreja também, é que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. É único, não precisa de ninguém. O versículo em Hebreus, no capítulo 4, versículo 16. Cheguemos, portanto,
com a confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar a misericórdia e achar graça para a ajuda em tempo oportuno. Ou seja, cheguemos juntos, confiante ao trono da graça, que é Cristo, para que a gente consiga alcançar a misericórdia. Isso é muito forte. Chegou no tempo, tá? Quero encerrar essa segunda aula aqui te dizendo uma coisa. Pense comigo. Como sua vida seria diferente se você realmente vivesse pela graça que Cristo oferece? Né? Isso é uma pergunta. Pense comigo. Como sua vida seria diferente se você realmente vivesse pela graça que Cristo oferece? Somente pela graça que Cristo oferece. Como será que seria a sua vida hoje? Deixe de lado as tentativas de ser perfeito e viva pela graça. Em Efésios, no capítulo 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de nós, não vem de vós. É dom de Deus, que não vem de obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, eu estou fazendo isso, eu sou isso, então sou salvo por isso, por isso. Não, não vem de nós. É em Cristo Jesus. Fica com essa palavra, fica com essa aula de hoje, tá? Eu vou compartilhar de alguma forma com vocês esse estudo. Tem vários outros estudos. Vou ver uma forma de compartilhar com vocês, mas para isso eu preciso que peçam. Se você quer um estudo, quer esse manual para você, para sua vida, para quando você quiser ler, tá? Tem muita coisa boa que eu vou compartilhar, você precisa pedir, tá bom? Então é isso. Como seria a sua vida? Será que seria diferente se você seguisse apenas a graça de Cristo e não regras do Velho Testamento ou regras impostas pelo ser humano aqui na Terra? Essa reflexão, esse questionamento que eu deixo para você hoje. É isso. No próximo vídeo nós vamos falar um pouco sobre o que acontece quando você nasce de novo. Quando você aceita Cristo de verdade no seu coração e quer viver como uma nova criatura. O que é que acontece quando isso acontece? Então é isso. Fica com Deus, você e toda a sua família. Rogo a Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que Ele abençoe sua vida grandemente. E que você tenha entendimento, tenha sabedoria. Analise bem as coisas. Abra sua mente para Cristo. Para o que realmente importa. Então é isso. Fica com Deus, você e sua família. Espero que que algo tenha feito sentido para você. Se fez sentido para você, deixa um like, curte, compartilha, porque no YouTube é assim, a mensagem só vai dar certo se você participar. Mas como eu confio muito em Deus, tudo seja feito conforme a tua palavra e a tua vontade, meu Senhor Jesus. Que assim seja. Fica com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.